Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma teoria que pretende distinguir as situações dolosas das imprudentes com base no grau de probabilidade de realização do fato típico. Assim como as teorias volitivas e também a teoria normativa que eu apresentei antes, essa proposta também pressupõe a necessidade de existência de um elemento cognitivo na conduta do sujeito, e esse elemento cognitivo também consiste na ciência do risco de realização do fato típico. O que muda é o critério distintivo. Não é nem a atitude do sujeito diante desse risco e nem a valoração da qualidade desse risco pelo intérprete. O aspecto que distingue os casos dolosos dos imprudentes é o grau de probabilidade da realização do fato típico, ou seja, o potencial do risco de implementação desse fato típico. Essa probabilidade é avaliada por uma valoração que tem uma natureza similar à que classifica o risco como sério. O que muda é o critério de classificação. Em vez de o sujeito considerar que o risco é sério, ele deve considerar provável a possibilidade de realização do fato típico. Comparando os critérios com base nos conceitos, eles parecem ser muito similares, mas a consideração da probabilidade é mais vaga e indeterminada. Isso porque a seriedade do risco é uma conclusão que o sujeito formula sobre a possibilidade ou não da realização do fato, enquanto a probabilidade é uma relação definida em uma escala variável. Isso é, a seriedade do risco é definida como um sim ou não, e a probabilidade como um mais ou menos. Como a probabilidade é dividida em graus, essa teoria é criticada por dois motivos. O primeiro é a impossibilidade de dimensionamento da probabilidade nos casos concretos. E o segundo é a inexistência de uma quantidade determinada de probabilidade que seja suficiente para a classificação do fato como doloso. Vamos ver esses dois problemas. Realmente, na maioria dos casos, não é possível definir o quanto seja provável que um evento ocorra. Por exemplo, se o sujeito realizar a ultrapassagem que nós indicamos no exemplo anterior do acidente de trânsito, qual será a probabilidade de ocorrência do acidente? 20%? 40%? 75%? Não é possível dimensionar essa probabilidade. Mas mesmo que fosse, qual seria o grau de probabilidade suficiente para caracterizar o dolo? 50%? 70%? 80%? Não é possível definir esse percentual. Aliás, no caso da roleta russa, nós podemos ver como isso é problemático. Se for colocado um cartucho carregado em um tambor de 6 balas de um revólver, na primeira vez em que se puxa o gatilho, a probabilidade de disparo é de 16,66%. Na segunda vez, é de 20%. Na quinta vez, será de 50%. Mas qual a diferença entre esses três casos para a classificação da conduta como dolosa? E mais do que isso, se 16,66% já é suficiente para configurar o dolo, como explicar que um percentual de probabilidade tão baixo seja idôneo para considerar uma conduta dolosa? Esses problemas tornam o critério insuficiente, tanto como fundamento teórico, como também como instrumento prático. E por esses motivos, atualmente o interesse por essa teoria é inferior ao que despertam as outras teorias. Ela é pouco utilizada. Mas como foi uma teoria bastante discutida,
é importante ter conhecimento da sua existência e também das suas características e deficiências. No próximo episódio, vamos analisar uma teoria que parte das mesmas bases cognitivas e volitivas das teorias da vontade, mas propõe um outro critério para a classificação dos fatos como dolosos ou imprudentes. Trata-se da teoria da atuação com vontade de evitar o fato típico. Na próxima semana, vamos ver o que é isso. Até lá!